Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza sobre o CRB, 2-0 no Castelão, gols do Moisés e do Lucero. E o Fortaleza abriu vantagem aí na final, 2 gols de vantagem, poderia ter sido até mais. Fortaleza criou muitas oportunidades, mas a torcida tá satisfeita aí com esses 2 gols de vantagem. Antes de soltar o vídeo para a gente estar trazendo o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Total. O CRB precisa disso. Criar uma atmosfera, um clima para fazer 2 gols, 2-0, que aí nos pênaltis a taça é do CRB. Muito bem, eu queria mandar um abraço para aquele fã de esportes que mandou um texto quilométrico dizendo que a gente interrompe o Bubu aqui, e não é o caso. Ele até disse, o Bubu tem análises perfeitas. Até parece, quando vocês interrompem, que ele está falando alguma coisa que está fugindo do roteiro. E não é o caso. Eu nunca fujo do roteiro. Exatamente. Né? Natália, nós falamos do Vojvoda... Não temos. Isso aqui também é colocado só para seguir. É só o esboço, bem lembrado. Nós falamos do Vojvoda e esse trabalho que ele faz de longo prazo. Coloca ele em que prateleira, na tua opinião, no futebol brasileiro? Hoje? Prateleira. No top de trabalhos? Top 3. Top 3? De trabalhos longevos, né? De trabalhos com resultados a médio e longo prazo. Do lado dele quem tá, por exemplo? Do lado dele? Dorival Júnior. E aí, tô falando do conjunto da obra. E Abel Ferreira. Não dá pra falar de outro cara que... Os outros começaram agora, né? Zubeldia, Milito. Se você contratar um técnico pro seu time... Hoje? O Vojvoda ou o Tite? Quem você contrataria? Vojvoda. Olha Vojvoda só. ou Zubeldia? Hoje? Vojvoda. Vojvoda. Não adianta, ela tem convicção. Vojvoda ou Tite? Vojvoda. Já falou. Já? Você tem que prestar atenção. Vojvoda ou Guardiola? Um abraço pra você que manda mensagem quilométrica. Começa de novo o programa, vai. Alô, respeitado público, senhoras e senhores, estamos no ar. Vojvoda ou Guardiola? Nossa, mas já tá indo Não, pra aí esfera. vai ficar mais. Não, mas eu sou um cara de extremos. Vojvoda ou Ancelotti? Aí você quer brincar, né? É que eu sou um cara de extremos. Entendi. Mas Eu fico na extrema direita. o Vojvoda, então, tá nessa prateleira que você citou ao lado do Abel Dos melhores e trabalhos. do Dorival no conjunto da obra. Ele tá começando a seleção, mas pelo trabalho que fez ali no Flamengo. Birner, o que te cativa do trabalho do Vojvoda a ponto de, há 3 anos no Fortaleza, chegar a decisões, fazer parte de um projeto que é muito maior do que o campo mostra? Bom, primeiro o que eu gosto muito no Vojvoda é que ele trata o futebol como alguma coisa além do dinheiro. Exato. Porque o futebol está virando cada vez mais dinheiro, e o futebol precisa ter dinheiro, as pessoas precisam ter dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante, acho importante, mas o dinheiro é meio, não é o fim. E quando o Vojvoda recusa propostas de outros clubes para continuar num projeto de trabalho, no local em que ele gosta, no local que ele sabe onde ele pode implementar as coisas que ele acredita, eu aplaudo isso porque é um ponto fora da curva. Segunda questão, o time tem diversas formas de jogar, o time tem alternativas, usando às vezes a mesma escalação, ele pode mudar a forma do time jogar com os mesmos jogadores. Ele não contrata grandes estrelas e, queira ou não, ele é o técnico da melhor era de futebol do Fortaleza. Né? Ele é um cara que faz parte dessa internacionalização do clube, um clube que já impôs dificuldades ao River Plate, um clube que ganhou um jogo e empatou o jogo contra o Boca Juniors, um clube que ficou por um pênalti, um erro que não compete ao técnico, de conseguir ganhar a Copa Sul-Americana. As pessoas olham o Fortaleza hoje e não olham o Fortaleza como um candidato a rebaixamento, e aí eu tenho que olhar principalmente para o Marcelo Paz e para o Vojvoda. Porque ali eu acho que é uma parceria, as coisas não funcionam independentes uma da outra, né? Ele tem o respaldo, o clube consegue contratar, mesmo com orçamento muito menor, jogadores que permitem ao time continuar competindo em nível elogiável, principalmente se a gente for olhar a quantidade de dinheiro que o Fortaleza tem à disposição, porque nós estamos falando de uma realidade muito diferente das realidades de Flamengo, que já é diferente da realidade do Palmeiras e de outros clubes. Basta lembrar, desculpa até te... Claro. Basta lembrar, o Fortaleza jogou contra os 2 maiores times, vamos dizer assim, mais tradicionais da Argentina, nas competições, Boca e River. O River ganhou, contra o Boca ele ganhou 4-2 e empatou 1-1 na Bombonera.
e contra o River em Fortaleza, fez um jogo, amassou o River no primeiro tempo. Foi prejudicado pela arbitragem. E jogando de forma diferente, Jogando de como forma disse muito diferente. bem o Birner, né? É assim... Ô Zé, sabe o que eu ia te perguntar? impressionante. Você está fazendo o curso de gestão, de treinador? Não, só treinador. Treinador, Gestão. na AFA, com a pessoa da AFA. Como que eles analisam o trabalho do Vojvoda? Eles chegam a falar algum tema? Não chegam a falar. O curso é voltado para outras coisas. Porque eu tenho essa curiosidade, porque ele vem ao Mas se Brasil... você quiser, eu te dou o telefone, você pode ligar. Não, mas lá, eu vou pessoal. ligar, porque é o seguinte, cara, eu tenho essa passa pra mim o curiosidade, telefone, Zé. Te dá o justamente telefone. por quê? Porque ele vem ao Brasil, ele ganha esse corpo, ele faz trabalhos, é como se ele estivesse do Brasil, mostrando para a América do Sul, olha o que eu estou fazendo, né? Tem embates fortes, porque eu gostaria muito de ver qual a análise que fazem em relação a ele da América do Sul, né? Não, eu acho que, assim, dentro do curso, dentro daquilo que eu tô aprendendo, estou estudando, a base é muito forte, voltada aos valores do futebol. Né? Esses valores que a gente consegue enxergar no Vojvoda. Eu acho que um exemplo fantástico que o Vojvoda deu pra gente, aí dentro do que o Birner falou sobre ele vê mais do que o futebol, né? Foi quando perguntado não, acho que ele explicou, né? Porque ele não conseguia entender as pessoas. Não, por que você não vai pro Flamengo? Por que você não vai esse é um pro tema que Porque eu quero abordar proposta agora. teve, né? Pra Você sair. teve um monte- Ele falou, não tenho necessidade de ir. Minha família está bem em Fortaleza. É isso. Eu estou trabalhando bem, eu conheço o clube, me sinto bem, me sinto... Tá falando Por que sobre que a eu vou vida, mudar? não sobre futebol. É isso. Porque Mas vocês não acham que daqui a pouco vai ter A que pessoa ir, se Zé? sente bem. Não, Mas por que, assim, que tem que ir? Eu tô só eu acho perguntando. que assim, Não, mas- Fortaleza é gigante. eu vejo duas situações diferentes. Uma coisa é quando você é jogador, que aí você tem que fazer o seu pé de meia, você tem que procurar ter uma estabilidade futura, porque a maioria dos jogadores eles não tem estudo, não tem uma formação, então quando param de jogar eles precisam entender E depende da pra parte saber o que física. vai fazer. Tem né? que ter a carreira mais Depende da longeva, parte- se for bom. O treinador, o Vojvoda tem a capacidade, tem a noção e o entendimento, né, de falar, opa, se eu não preciso ir para o Flamengo agora, eu posso ir para o Flamengo mais tarde, posso ir para o Corinthians mais tarde, eu estou bem. Né? O futebol, a minha vida não é só futebol. Minha vida é futebol e também minha família, o bem-estar de onde eu me encontro, o respeito, muitas vezes, o que eu posso fazer, o que eu fiz até agora para receber esse retorno da equipe do Fortaleza, porque não é fácil. O Vojvoda chega para substituir um cara que mudou o Fortaleza, a história do Fortaleza, que foi o Rogério Ceni. Sim. Né? Uma responsabilidade grande. Você pensa que não, mas é uma responsabilidade grande por aquilo que o Rogério fez. E eu acho que ele vem fazendo um trabalho fantástico. Fantástico, junto com o presidente, junto com os diretores, junto com os jogadores. E o treinador, muitas vezes, eu vou querer ganhar mais. O treinador ele precisa ser inteligente, porque muitas vezes, quantas vezes você viu o treinador que faz um trabalho de 6 meses, recebe uma oferta para ir para um clube que, mais ou menos, vamos dizer assim, melhor onde ele se encontra, ele vai, ele não consegue fazer o trabalho e ele perde as duas Zé, coisas. vou dar um exemplo. Quando ele bem recebeu a lembrado. proposta do Corinthians e recebeu a proposta do Vasco. Todo mundo Olhando achou os que ele cenários fosse- de época de Corinthians e Vasco, você acha que a chance era maior de ele conseguir repetir no Fortaleza o que ele faz nesses clubes? Ou de ele Fortaleza? ser Ele ia ser mandado literalmente embora. detonado nesses clubes? Vocês acham que É ele só, estaria é na só máquina lá ver, de... é só ver, meninos, o que acontece com o clubes não têm uma ação Fortaleza fácil. há 2 temporadas atrás, né? ser, bem Em lembrado. que ele foca muito na competição internacional e Enfim, fica no na caso, zona né? do rebaixamento Outra ali gestão. na primeira Primeiro fase turno toda do todinho, turno. né? Em qualquer outro time do Brasil, que não fosse Teria o sido mandado Fortaleza, embora. ele teria sido mandado embora, independente de ter avançado na Sul-Americana. Verdade. Então tem muitas questões aí que o que fica muito claro é que é uma questão de mão dupla, tanto do Fortaleza quanto do Vojvoda. O Fortaleza dá a ele o respaldo e a confiança que ele precisa. Pode não dar o número de jogadores ou o tamanho de jogadores ali que se pensa para o Fortaleza começar a não bater na trave e começar a ganhar os títulos que já bateu na trave. Agora, se ele fosse para o Corinthians, ele duraria quanto? Na estrutura Corinthians. hoje administrativa. Nesse Corinthians. Se ele fosse para o Vasco, ele dura... Então, assim, passa pela cabeça dele também, não só uma tranquilidade que ele tem de colocar o tipo de trabalho que ele tem, de entender que vão ter momentos em que ele vai ter resultado ruim e que mesmo assim vai ter uma continuidade. Fica nisso, né? Com o Palmeiras, com o o Palmeiras. buraco é mais embaixo. Você acha que se o Palmeiras chamar, ele vai? Quem acha isso é o Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza. Ele deu uma entrevista Eu também acho. dizendo Se o Abel sair, que não. ele ficou feliz que o Abel continuou no Palmeiras. Quer dizer, o Marcelo Paz, ele teme, quando o Abel saiu do Palmeiras, isso é informação, o Palmeiras já trabalha como possível, quando o Abel sair lá, o Vojvoda seria o número 1, o grande desejo do Palmeiras.
né? Claro que o Palmeiras quer continuar com o Abel pro resto da vida, mas se acontecer de ele sair em algum momento, vai ficar pelo menos até 2025, o Vojvoda era o cara. E o Marcelo Paz, que pra mim não é top 3, é o top 1 de dirigente nesse país, o Marcelo Paz fez um trabalho espetacular. Porque a gente falou aqui do Rogério Ceni, do Vojvoda, mas o cara que mudou a história do Fortaleza é o Marcelo Paz, né? Impressionante. Tanto que tem clubes que querem o Marcelo Paz como dirigente. Sim. Gostariam de ter ele como CEO, como diretor executivo, né? Esse cara que mudou a história e tá dando uma lição de gerenciamento. Eu acho que para a população do Palmeiras seria difícil. E ele falou, eu fiquei Porque feliz. porque tem a mesma filosofia de Então aí que Então, eu acho assim, que tá a análise dele também. Ele né? tá analisando. Se o Palmeiras fizesse a proposta, não é como o Corinthians quando tá em dificuldade, o Vasco em dificuldade. O Palmeiras seria um projeto de médio e longo prazo para ele, né? E aí é outro papo também, né? Que eu não sei se vai dar certo. Porque tem cara que fala assim do Zidane. O Zidane é técnico espetacular, ganhou 3 Champions com o Real Madrid. Eu não acho. Então, por exemplo, assim, ele lá tinha um vestiário, conhecia o clube, filho dele jogava no clube, conhecia todo mundo ali e tal, e a coisa funcionou ali, a camisa do Real Madrid também ajuda muito. Jogadores, eu achei que você fosse quando você falou da camisa e não tinha VAR, achei que você fosse falando outra coisa. Eu não sei se o Zidane vai... 2 daqueles 3 títulos. Então, tudo bem. Eu não sei se o Zidane, dirigindo qualquer outro clube aí, vai ter sucesso ou não, entendeu? Eu não sei. Quero ver. E o Vojvoda, eu não sei se ele treinar um gigante do futebol daqui, entendeu? O Fortaleza hoje é um time grande. Acho que a capacidade dele... Mas assim, com uma pressão muito mais de mídia, de torcida, tal, não sei o que, de resultado. Tem que ser campeão do Brasileiro de pontos corridos. Acho que é o único ponto. Uma coisa ele entra assim, o Fortaleza entra nas principais competições, por exemplo, pra mim, ele é um dos grandes candidatos ao título da Sul-Americana, um dos favoritos. Tem vários favoritos, ele é um deles, né? Se ele ganhar, é espetacular. É a história. É o primeiro clube nordestino a ganhar uma competição continental. Se ele não ganhar, chegar à final, vamos elogiar. Que trabalho espetacular. Em outros times, a pressão é ganha ou ganha aqui, entendeu? O nível de exigência que vai ser feito para ele, a pressão vai ser outra. Não, o cenário e aí eu não sei diferente. como é que o Vojvoda vai responder. E não sei como... Ele não vai ter sempre na vida toda o Marcelo Paz para segurar Rojão. Teve momentos que o membro falou, ele começou mal a Copa do Nordeste. Eu acho que uma das sabedorias da gestão é exigir do técnico alguma coisa compatível com o elenco que ela montou. Sim. E eu acho que não dá para dizer que com o Vojvoda, o Fortaleza, obviamente tem altos e baixos na temporada, como qualquer equipe, no final das contas, quando você olha tudo e resume, teve campanhas abaixo do potencial dos seus elencos. Ao contrário, algumas até um pouco acima. Do que é? Do Você elenco. pega os campeonatos brasileiros por pontos corridos, que são para mim a maior medida de trabalho bem feito, às vezes até com o Fortaleza largando o campeonato de pontos corridos, como foi naquele ano, 22. quando ficou na Primeiro lanterna. E quando termina o campeonato, mesmo largando, o Fortaleza está acima de equipes. Tem uma conta que tem que ser feita no futebol, para quem quer entender sobre gestão, é quanto custa cada ponto. Você pega o quanto foi investido no elenco, quanto se paga de salários, soma isso e divide pelo número de pontos, vai ver qual time conseguiu ter o trabalho mais realista, né, o trabalho mais bem feito. Então, para mim o trabalho do Vojvoda é um trabalho irretocável, sejam quais forem os resultados. Bom, e agora nós vamos mudar de assunto, mas eu vou pedir o seu vídeo, porque nós vamos falar de um tema que, enquanto o tema está É verdade rolando... que você mandou tirar o orelhão da rua do Gerson? Não, aliás, um pedido. É verdade isso. Voltem com o orelhão, nós vamos trazer esse assunto daqui a pouco. É um assunto sério, não vamos prestar serviço O William Tavares me informou. para vocês, porque a prestação de serviços, ela acontece aqui também. Aqui tem um jornalismo sério, de análise, mas também tem a prestação de serviço. Mas hoje a gente vai ter que ser bonzinho também, né? Com essa figura que tá aqui? Aham. Por isso que ontem o estádio inteiro estava gritando o nome dele? Exatamente. Porque ontem foi aniversário do Pikachu e Isso. hoje? O Biratan Leal. Bira, eu vou ter que ser boazinha com você. Feliz aniversário. Quantos anos faz o Bira? Tudo de bom. Você se pergunta, às vezes você pode deixar a pessoa constrangida. Informações como presente é o que você traz para o nosso fã do esporte. 22. Não é 22 não, eu tô 46 já tô passando ali já bem dos 22, viu? Mas obrigado de qualquer maneira, né? Então vou até ser bonzinho com a Mariana dessa vez. Também um abraço aí pra Mari Pereira, que também tá no estúdio, pessoal aí no estúdio. Mas a festa foi sensacional, a festa antes do jogo, né? A gente tava até discutindo no F360 agora há pouco, se a torcida do Fortaleza é a torcida que faz as melhores festas do futebol brasileiro. E neste momento eu acho que é até uma afirmação que dá para fazer. Dá até para argumentar se outras torcidas cantam mais alto, ou tem músicas melhores ou piores, porque aí também é uma coisa de gosto, né? Ou se tem torcida que é mais numerosa, ou
ou segue mais o time em qualquer situação. A gente tem várias coisas. A festa antes do jogo, na questão estética, acho que o Fortaleza é a referência do futebol brasileiro. E a gente pôde ver muito isso ontem, né? O pessoal tinha até convocado o torcedor, falando para todo mundo chegar cedo, para o estádio estar cheio 10, 15 minutos antes do jogo começar, para poder aproveitar ao máximo toda a festa que tinha sido preparada. Também para o aniversário do Pikachu, né? O pessoal cantou muito o parabéns para o Pikachu, mas teve show de luzes, teve mosaico com a taça da Lampions, né? Inclusive 3 taças, né? Já evocando um tricampeonato, que é o objetivo do Fortaleza nesta final. Então foi uma festa muito bonita. E bem, com o resultado do jogo, né, o clima de otimismo que tinha antes da partida continua. A torcida aqui do Fortaleza ficou bastante animada. Eles já tinham muita confiança até antes do jogo. O Fortaleza vem conseguindo grandes resultados. E o adversário é o CRB. Daí, por mais que o CRB esteja conseguindo grandes campanhas aí nos últimos tempos, e inclusive eliminou o Ceará aqui no Castelão outro dia, pela Copa do Brasil, mas a torcida do Fortaleza ficou otimista, né? Tá pegando um time que está na segunda divisão do futebol brasileiro no momento, um time que tem muito menos investimento que ele próprio Fortaleza, então a torcida já estava otimista e depois desse 2-0 ficou mais otimista ainda. Mas o jogo não foi resolvido, né? A gente viu nos lances como o Fortaleza poderia ter vencido por mais gols, sobretudo no segundo tempo, quando teve um domínio, teve oportunidades. Não venceu e o jogo tá aberto ali. A situação do CRB fica delicada, mas a gente ainda tem uma Copa do Nordeste. Domingo não é jogo de entrega de faixa não, domingo é final. Porque um gol no início do jogo, né, Bruno, por exemplo, do CRB, já vai pra loucura. O Moisés e o Lucero, que foram, então, os autores dos gols, né, dos gols da partida, em 9 jogos na Copa do Nordeste. O Moisés com 7 gols e 1 assistência, o Lucero com 3 gols e 2 assistências. O Moisés, em clima aí de NBA, seria o MVP dos playoffs, por enquanto, aí da Copa do Nordeste, né? E eu não sei, Mari Pereira, Breiler, bom dia. Eu não sei se o torcedor do Fortaleza... Acho que o Bira depois pode até ajudar a gente a responder nessa. Se ele tá mais, assim, feliz com os 2-0 ou se, por um lado, ele lamentou um pouco as chances desperdiçadas ali no segundo tempo. Porque aí, sim, acho que mataria o confronto, né? Eu acho que os dois, né? Eu acho que feliz com o resultado, feliz com a apresentação. Acho que o torcedor do Fortaleza, ele chegou para esse confronto um pouco na dúvida sobre como poderia ser a partida por conta do que o CRB fez, né, contra o Bahia. Então, será que vai ser um jogo bem chato mesmo, daquela marcação tão intensa, do número de possibilidades que pode acontecer, mas ainda assim não ter, né, enfim, gol, um jogo amarrado, levar a decisão para lá com o 0-0. Então, acho que lamenta a falta de um placar um pouquinho mais largo, mas acho que dá para comemorar esses 2-0. Na abertura ali, o Bruno falou, de comemorar, enfim, algo do tipo. Eu falei, em algum momento se complica, não necessariamente por oportunidade do CRB, Breiler, mas muito mais porque o primeiro gol sai ali com o quê? 40 minutos? 30 e poucos minutos? Sim. Porque o Fortaleza até tinha a bola e era muito do Moisés mesmo, né? De puxar, ele teve uma chance um pouquinho antes ali, que a bola bate na trave e sai. Passava muito dele acelerar também pelo meio, né? O Fortaleza teve a postura que se esperava, foi agressivo no primeiro tempo, chega ao gol e aí tem um cenário mais confortável para lidar. Consegue, principalmente com 2-0 de vantagem, esperar o contra-ataque no segundo tempo, ter um jogo ali mais à feição do que o Vojvoda pensa. Mas do ponto de vista do torcedor do Fortaleza, eu vejo que vai tranquilo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que costuma ser muito competitivo fora de casa. Por mais que tenha sido eliminado na Copa do Brasil para o Vasco, Fortaleza fez 3 gols em São Januário, teve volume, também desperdiçou oportunidades. Então eu vejo que com essa vantagem o Fortaleza tem um cenário confortável para administrar, até porque vai obrigar o CRB a sair para o jogo e desde o começo. E aí vai ter espaço para contra-ataque, para velocidade e transição. Ô, Bira, o que é que mudou o jogo no seguinte sentido? A estratégia, não é a Mari Pereira do CRB, estava funcionando. Durante 30, 40 minutos o CRB conseguia se fechar bem, aquela marcação, como fez contra o Bahia. Depois, em 5 minutos, o Fortaleza ele consegue fazer 2-0. É jogada individual, é o Moisés que a gente está vendo aí, é o cansaço, né? Qual foi o ponto aí de virada do jogo?
Os maldosos vão dizer que foi o escorregão do Fábio Alemão que muda o jogo, né? Mas seria muito cruel jogar isso pro Fábio Alemão, pro escorregão dele, um lance absolutamente de azar, né? Acho que o que muda o jogo foi a saída rápida de lateral do Fortaleza. Não é nem a jogada do Moisés, é o que chama a jogada do Moisés. Porque o Fortaleza num lateral, no meio de campo, que é uma jogada normalmente morta, em que o Fortaleza poderia esperar os seus jogadores avançarem mais para se posicionar para bater esse lateral, como normalmente acontece, o Fortaleza vê que esse lateral poderia virar oportunidade de quase que de um contra-ataque. E daí o Fortaleza acelera uma cobrança de lateral, pega a defesa do CRB desprevenida e o Moisés fica no mano a mano com o Fábio Alemão. Então, independentemente do escorregão do Fábio Alemão, o Moisés ficou no mano a mano, de frente pro gol, né? Não é no mano a mano ali na lateral, de frente pro gol, que é uma jogada que o CRB se preparou para não deixar acontecer. Então, mesmo sem o escorregão do Fábio Alemão, o Moisés já estava numa situação muito mais confortável para fazer o gol. E acho que ali foi a sacada, uma saída rápida de lateral. O Fortaleza percebeu um momento de desatenção do CRB e daí foi lá para dar o bote. Saiu rápido. O Moisés, que é o jogador que normalmente joga pela ponta, estava caindo pelo meio, então ele é um jogador de velocidade, habilidade. Ele no mano a mano vai ser mais perigoso que o Lucero, por exemplo, que é um jogador mais de presença de área. E a gente viu o resultado disso, né? O Moisés passa, como já tinha passado naquela jogada da bola na trave que a Mariana Spinelli comentou. E daí ficou cara a cara com o Matheus Albino, que, coitado, fez alguns milagres no jogo, mas aquele lá não deu. E depois o CRB dá uma sentida no gol, né? Porque talvez o CRB já estivesse pensando em ter chegado ao intervalo, segurando o 0-0, porque já era 41 minutos do primeiro tempo e o Fortaleza realmente não vinha criando tantas oportunidades. Mas aí o CRB parece que sente o gol, o Fortaleza vai pra cima e faz o segundo gol ainda antes. Eu até acho que o segundo tempo, respondendo até a pergunta que vocês fizeram aí no estúdio, o torcedor do Fortaleza, por um lado, ele pode lamentar não ter feito mais gols no segundo tempo e vencido com mais conforto, mas também é verdade que 2-0 no primeiro tempo foi um placar um pouco generoso. Não foi um volume de jogo, uma quantidade de oportunidades que justificavam 2-0, né? O Fortaleza teve um índice de aproveitamento muito alto no primeiro tempo. Então, eu até fiquei com a sensação que os torcedores não estão lamentando muito os gols perdidos no segundo tempo. Eles são mais que o 2-0 foi um placar legal, ganhamos, temos uma vantagem, ainda tem uma final, um jogo de volta, mas construímos uma vantagem, ganhamos bem, Fortaleza tá nessa, vamos pro título. Tá mais nesse clima. A Mari Pereira, eu acho legal você compartilhar com o fã do esporte, porque às vezes a gente enxerga o jogo de uma maneira, os nossos comentaristas fazem uma avaliação diferente, mais tática, do comportamento do CRB e como o Fortaleza soube aproveitar esse comportamento diferente do CRB. Explica pra gente, Mari. Porque assim, o Bira estava trazendo pra gente, né, sobre essa desconcentração num certo momento ali que o CRB teve, isso sim favoreceu o resultado. O CRB, ele soube se comportar e suportar defensivamente o jogo até esse momento do gol, né? Até na jogada individual. Contra o Bahia, ele conseguiu sustentar essa marcação e ele fechou muito bem por dentro, que é onde acontece o jogo do Bahia. Ontem, o Fortaleza, ele conseguiu dividir mais as suas ações ofensivas. Então, ele espalhou essa defesa do CRB, mas ele trabalhou pelos lados e finalizou por dentro. Então, as finalizações do Fortaleza, elas se concentram exatamente nesse setor onde o CRB alargou. Ele não foi tão compacto igual ele conseguiu, funil, exatamente, né? Contra o Bahia. Então, o Fortaleza, ele soube entender esse momento do jogo, ele alarga essa defesa, esse sistema defensivo do CRB, e aí ele trabalha pelos lados, mas ele finaliza por dentro. Então, o CRB, ele ficou um pouco mais espaçado em campo, contra o Bahia ele fechou direitinho no meio, ficou muito mais compactado. E é o desenho do lateral, né? Porque na hora que vai bater o lateral, todo mundo meio que... Você está exatamente num ponto mais extremo do campo, só que o Moisés parte para dentro pelo meio, né, Breno? E não é habitual esse espaçamento do time do Daniel Paulista. É um time que se fecha muito bem, que tem um bom repertório defensivo. Só havia sofrido 6 gols, então é um mérito grande do Fortaleza ter conseguido marcar 2 vezes. E, ao mesmo tempo, no momento ofensivo, faltou o CRB conectar os jogadores de frente. O Léo Pereira, que é um dos destaques da Copa do Nordeste, o Labandeira, pegaram muito pouco na bola. Anselmo Ramon, muito isolado. Então, nesse aspecto, faltou um pouco mais de jogo ofensivo ao CRB, mas, ao mesmo tempo, muitos méritos do Fortaleza por ter conseguido fazer 2 gols na melhor defesa da Copa do Nordeste. Tem uma mudança no meio de campo, no time do Fortaleza, e é legal que a gente até tem elogiado técnicos, né? Muitas entrevistas do Subeldia, do Milito e de outros, né, que explicam bem assim a parte tática de uma maneira clara.
E isso aconteceu nos 2 últimos jogos do Fortaleza, quando os jogadores mesmo explicaram como eles aproveitaram a deficiência do lado direito da defesa do Sport, ali por uma característica do Pedro Lima. E ontem o Vojvoda dá para explicar também a entrada do Rossetto no meio de campo, tirando o Hércules, que era até um jogador que vinha sendo importante para o time, né, Breiler? Mas como a entrada dele dava mais qualidade ali no meio de impasse em ter a bola também. Não, o Rossetto é um jogador mais técnico, o Hércules é um jogador de mais transição, de mais imposição física, embora também tenha qualidade com a bola no pé, mas o Rossetto ajudava a ditar mais os rumos do jogo. E por isso, por mais que tenha sido um jogo mais trancado, o Fortaleza sabia que precisaria ter a bola com qualidade até abrir o placar. Depois, o CRB tem mais posse de bola, mas ali num cenário mais confortável para o Fortaleza, com 2 gols de vantagem no placar. Ô Bira, e ir pro tudo ou nada também pro lado do Fortaleza agora no segundo jogo, também é um jogo que o Fortaleza sabe tranquilamente, né? Aproveitar contra-ataque, esperar o adversário, porque o CRB, como o Breiler falou, em algum momento agora, com 2-0, vai ter que se expor um pouquinho mais, tentar acertar e conectar lá na frente. O jogo ficou muito traiçoeiro pro CRB, né? O CRB é um time muito competitivo. É claro que é um time que tem limitações orçamentárias, limitações técnicas. É um time da segunda divisão e nem é dos times da segunda divisão com mais orçamento, né? Como Santos, como Ceará, Sport. Então o CRB tem limitações. Então o CRB se especializou nisso. Como a Mari Pereira tá falando, o Breiler tava falando, o time que fecha muito pelo meio, consegue amarrar muito o jogo e consegue aproveitar, né? Estocadas pontuais mais lá na frente. Sobretudo nesses jogos contra equipes mais poderosas, né? Como é o Fortaleza neste momento. O CRB vai ter que se abrir e não é só que o CRB tem dificuldade ou não consegue jogar tão bem assim dessa forma contra as equipes mais fortes. O Fortaleza se beneficia muito desse tipo de jogo, né? É um time que foi construído para jogar assim, porque muitas vezes no Campeonato Brasileiro o Fortaleza que entra em campo mais como um time que pode se dar o luxo de esperar o adversário tomar a iniciativa, e o Fortaleza tem conseguido os resultados espetaculares com isso. O Vojvoda montou um time muito bom para isso. Moisés e Iago Pikachu, por exemplo, os jogadores que cresceram demais justamente porque tem essa velocidade pelos lados do campo. Em times que jogam mais aberto, o Fortaleza aproveita, recupera, pressiona muito bem a bola e sai em velocidade. É um jogo que é desconfortável para o CRB, o que o jogo vai pedir, e confortável para o Fortaleza. Então, realmente, a missão do CRB é muito difícil. A torcida do CRB no Rei Pelé vai ter que criar um clima especial também, como foi aqui no Castelão, para empurrar, para intimidar dentro do que é correto, Sim. né? Mas para intimidar, criar um clima hostil, para empurrar o time do CRB a conseguir uma virada que parece difícil agora. Mas o Daniel Paulista, inclusive, depois do jogo, estava até falando sobre a estratégia do jogo de volta e estava acreditando um pouco nisso. Só para pontuar, até porque se o CRB quiser levar a decisão para pênaltis, onde ele teve um baita aproveitamento e o Fortaleza não tem o melhor aproveitamento, também não tem vida fácil. Então tá aí, pessoal, foi o debate falando do Fortaleza que venceu 2-0 o CRB e encaminha aí mais um título da Copa do Nordeste. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.